Boa tarde, eu sou Amanda Lee, diretora jurídica para a América Latina da ADP, e quero agradecer a todos que estão assistindo o nosso webinar Mulheres de Liderança. Esse webinar foi idealizado pela ADP através do iWin, é um grupo global de diversidade da ADP que promove a igualdade de gênero em cargos de liderança. Quero agradecer também a parceria do time de gestão RH pela organização do evento. Hoje nós vamos ouvir a história de 3 brasileiras de sucesso. Vamos ter a participação da Priscila Siqueira, CEO do Gympass no Brasil, Sônia Bueno, CEO para a Latam da Kantar, Daniele Bibas, VP de Marketing da Avon. E o moderador desse webinar será o Renato Fiocchi, CEO do Grupo de Gestão de RH. Como vocês podem ver, a discussão vai ser de altíssimo nível. Vários estudos já mostram, e está comprovado e constatado, que o maior número de diversidade em mulheres na liderança traz grandes benefícios para o negócio. E várias empresas já vêm investindo grandemente nesse sentido. Mas a presença efetiva de mulheres em cargos de liderança ainda tem muito a caminhar, né? A gente ainda vem a passos muito lentos, aumentando esse número. Hoje, alguns estudos dizem que hoje, no mundo todo, mulheres em cargos de liderança representam apenas 20%. E um estudo bem recente da Deloitte também apresentou que a melhoria, o incremento nesse número de 2017 para cá foi apenas de 1,9%. Isso representa que a gente ainda tem muito a fazer. E esse é o objetivo dessa discussão. Eu quero aproveitar essa abertura e já deixar uma pergunta no ar. Eu peço a ajuda das nossas participantes do webinar para responder hoje, né? Já é constatado que mulheres em cargos de liderança trazem muitos benefícios para o negócio. Eu acho que hoje a gente já tem um entendimento generalizado de homens e mulheres nesse sentido. Entanto, quando eu converso com homens em geral, enfim, em cargos de liderança, gestores, na sociedade de forma geral, eu sempre me deparo com uma pergunta que, para mim, parece muito simples, mas, pelo que a gente vê, não é. Os homens tendem a perguntar como que eles podem fazer para ajudar. O que um homem líder, um pai, um gestor, um marido pode fazer no dia a dia para ajudar a causa, para ajudar a aumentar a participação de mulheres em cargos de liderança? Fica aqui a minha pergunta, um teaser, para esse webinar que eu tenho certeza que vai ser excelente. Muito obrigado, Amanda. Eu gosto quando a gente tem uma apresentação inicial e eu não preciso fazer abertura, porque você já apresentou todas as nossas estrelas que estão aqui conosco. Esse é mais um webinar, e um webinar super especial da Gestão RH, em parceria com a ADP. Eu me sinto primeiramente honrado em estar participando com vocês. Seria tão tranquilo, né, eu trazer uma mulher para mediar esse bloco, mas não, eu quero escutar, eu quero conversar, eu quero bater um papo e eu quero saber de tudo que vocês têm para falar, porque a Gestão RH e eu particularmente prezo muito por essa igualdade de gênero, prezo muito por mulheres na liderança, e eu gosto muito de escutar vocês e quem está na liderança, e sendo mulher, melhor ainda. Sou apaixonado pela minha esposa, apaixonado pela minha mãe, e não deixaria de ouvir vocês. E quero que todo mundo que hoje está nos assistindo saia daqui com pelo menos algum ensinamento. E principalmente com alguma coisinha na cabeça para que a gente possa fazer um mundo melhor. Não somente de igualdade de gênero, mas em todos os sentidos. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Amanda. Eu quero primeiramente que vocês se apresentem. Fale um pouquinho sobre vocês, fale um pouquinho sobre a empresa, e aí a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Eu vou fazer por ordem alfabética, tá? Que eu acho que é melhor para a gente conseguir manter um cronograma aí. Daniele, começa com você. Boa tarde, todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Eu sou a Daniele Bibas. Hoje estou como VP de Marketing na Avon Brasil. Estou na Avon há 10 anos. Já fiz job regional, global, mas estava morrendo de vontade de voltar para o frontline, para voltar para a operação, de gerenciar P&L, e desde o finalzinho de 2018 que eu estou nessa posição. Minha carreira, eu fiz praticamente que muito tempo, a segunda empresa que eu trabalho, eu passei quase 17 anos na Procter, comecei aqui no Brasil, mas passei muito mais tempo na Procter fora do Brasil do que aqui. Eu morei 9 anos na Europa e depois 3 no Canadá.
E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a Avon. Sempre trabalhei em marketing, sempre trabalhei com bens de consumo, em categorias diferentes, com target de homem, de mulheres. E, enfim, estou feliz de estar aqui falando sobre esse assunto de diversidade, mulheres na liderança e o impacto que mulheres têm numa empresa, né, nos times. E é isso, estou aqui. Priscila, vai para você. Habilita só o microfone aí. Vamos lá. Prontinho. Estão me ouvindo bem? Essa Sim, é a muito frase bem. que a gente mais escuta durante esse período, né? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? É isso mesmo. Isso, exatamente. Bom, eu sou Priscila Siqueira, estou aqui também no Gympass como CEO Brasil. Eu desenvolvi toda a minha carreira na área de tecnologia, vim de muitos anos implementando software, depois passei 17 anos aí na Oracle e agora estou aqui no Gympass. Então, trabalhei assim, em algumas empresas durante muito tempo também. Então, hoje o Gympass é uma plataforma, na verdade, de bem-estar, né? A gente saiu durante essa pandemia, nós saímos de um patamar de só vender uma solução corporativa para atividade física, para tratar todo o bem-estar. Então, venho liderando aí toda essa mudança e esse processo aí há alguns meses aqui. Estou há 1 ano e 8 meses no Gympass. Bem recente. Sônia, passo para você. A Sônia, na verdade, em relação a pesquisas, vai nos ajudar muito, né? Porque eu acho que você tem dados aí que daria para a gente ficar fazendo um webinar inteiro aqui. Mas eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro que, muito obrigado pela sua presença, tá? Como de todas. Se você puder falar um pouquinho também sobre a Kantar, falar um pouquinho sobre tudo que vocês fazem, um pouquinho sobre você, eu agradeço muito. Ok. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, com minhas colegas aí como líderes de empresa. Eu sou Sônia Bueno, eu trabalho no Grupo Kantar, sou o CEO da América Latina, já estou no grupo há 12 anos. Eu iniciei minha carreira sempre na área de informações, de pesquisa, consultoria de serviços de marketing. Comecei na Nielsen e trabalhei por muitos anos na Nielsen, depois migrei para empresas mais focadas na área DOC e estou há 12 anos na Kantar. Meu trabalho na Kantar, eu cuido de 15 países na região, cuido de P&L, como a Daniele falou, gosto de mexer com P&L, e eu tenho assim, um prazer muito grande em liderar pessoas. Isso é o que mais me inspira, o que mais me dá assim, bastante prazer, desenvolver as pessoas, inspirar e realmente auxiliá-las no sentido, principalmente as mulheres, no sentido de desenvolverem suas carreiras. Eu gostei muito de participar dessa sessão, porque eu acho que nós que já estamos há mais tempo no mercado, assumimos posições de liderança, temos esse legado de contribuir com as mulheres que estão entrando no mercado e que desejam desenvolver suas carreiras. Perfeito. A gente vai iniciar o nosso bate-papo com a primeira pergunta da Amanda. Na verdade, eu vou formalizar ela e falar um pouquinho da parte mais pessoal. Ela também complementou. Eu vou começar novamente pela Daniele, mas assim, o que os líderes homens podem fazer para melhorar, claro, para ajudar nesse empoderamento, nessa sinergia de trazer mais mulheres para a liderança? E outra coisa, como que é dentro de casa? Como que é ter uma mulher líder dentro da sua casa? Me conta como que é com seus esposos, com seus filhos, porque isso é uma coisa bacana também das pessoas saberem, né? Porque a maioria das vezes o pessoal fala, não, que é o homem que é o dono de casa. Não, a mulher também no cargo de liderança eu quero saber dentro de casa. Então é uma pergunta aí que eu junto a pergunta da Amanda de uma parte mais profissional e também pessoal. Se vocês puderem começar com esse foco, aí a gente segue a mesma ordem, não precisa voltar para mim, tá? A Daniele faz, depois a Priscila e depois a Sônia. Eu acho que o que os homens podem fazer, eu acho que eles têm que acreditar nas mulheres e muitas vezes dar chance. Tem muita empresa ainda que não tem mulheres no seu nível de liderança, né, no comitê executivo, no primeiro escalão da companhia, ou que tem muito poucas, ou tem uma, ou tem duas num grupo, às vezes, de, sei lá, 10, 15 pessoas. Então, eu acho que você precisa muitas vezes acreditar e dar aquele primeiro job
né, que ela vai ter aquela primeira chance de realmente poder estar numa posição de liderança, de liderar grandes times e grandes equipes. Eu passei por um processo há muitos anos atrás, na Procter, quando a Procter estava lá perto do ano 2000, realmente fazendo um esforço muito grande para ter um número de mulheres líderes muito mais equilibrado a partir do cargo de diretoria, porque até o cargo de diretoria você tinha um equilíbrio muito grande. E a partir de diretoria para cima, os números caíam numa queda violenta. Então, a pergunta que era feita lá, toda vez que um cargo de VP, de General Manager, de diretor executivo abria, era quem são os 2 ou 3 candidatos que estão prontos para essa vaga, que têm os skills que a gente quer, tinha que ter uma mulher nessa lista, né? Então, no final ali, no short list de candidatos, era obrigatório ter uma mulher que estivesse sendo considerada, e a pergunta nesse momento era, por que não ela, né? Então, para você contratar um homem, você realmente tinha que ter uma razão ou uma lista de qualificações e de experiências muito diferente que ele teria versus a que ela teria, né? Porque a empresa realmente estava querendo fechar esse gap gigantesco que existia nesses níveis hierárquicos para conseguir ter mulheres na liderança. Então, eu acho que o que os homens podem fazer é isso, é se comprometer, é olhar para toda vez que abre um job nesse nível de quem são as mulheres que poderiam estar aqui e, às vezes, dar realmente uma chance para ela se provar. Porque se ninguém der uma chance para ela ter essa primeira oportunidade, ela nunca vai chegar lá. Aqui na minha casa, acho que é uma situação, eu não vou dizer que única, porque muitos domicílios no Brasil são assim, mas eu cuido da minha filha sozinha, né? Então, aqui em casa sou só eu e ela, então aqui quem manda sou só eu mesmo, né? Mas eu acho que, independente da minha situação pessoal aqui na minha casa, com os relacionamentos que eu tenho, ou no meu escritório, eu acho que as pessoas precisam... A mulher sempre tem muito para agregar, precisa ser ouvida, precisa ter um balanço aí de como é que você gerencia tudo, né? A casa, os filhos, o escritório e todas as coisas. Não pode tudo ficar em cima da mulher sempre, né? A famosa segunda, terceira jornada que a gente faz. Eu acho que respondendo à tua pergunta do ponto de vista pessoal, Renato, como é que os homens podem ajudar? Eles podem também dividir mais tarefas dentro de casa, né? Isso ajuda muito. Acho que no meu caso aqui, eu queria agregar, eu concordo muito com o que a Dani falou, o ponto aqui, e eu já vivi muito isso, os homens precisam, na verdade, se conscientizar, eu acho que esse é meio que o básico que a gente diz, né? Se conscientizar de que ele precisa ter essa diversificação, principalmente nos reportes diretos deles, né? Eu acho que às vezes tem lá um nível na companhia que fala, puxa, eu estou preocupado com a diversidade, tudo isso, quando você olha os reportes, nunca está dentro dos reportes dele, né? Então, eu acho que essa é a primeira conscientização. E tem eu passei por uma situação que me chamou muito a atenção quando eu estava numa outra posição e que eu falava, a gente precisa, até na hora que a gente tinha muito isso, o nível mais baixo, até diretor tinha uma boa equalização, mas quando subia era muito difícil, eram pouquíssimas, e eu me lembro uma vez que eu cheguei para um deles e falei assim, poxa vida, a gente precisa ter mais mulheres, a gente precisa contratar mais mulheres. E aí a gente entrou numa discussão, um debate, na verdade, ele falou o seguinte, poxa, você está me dizendo que eu tenho que ter pessoas menos qualificadas só por ela ser mulher. E aí isso, no primeiro momento, eu fiquei, puxa vida, né? Mas depois eu me deparei pensando o seguinte, não é isso, na verdade, e ele nem quis dizer isso, que as mulheres são menos qualificadas. No final do ponto é que, para algumas posições, são mais difíceis, às vezes, achar as mulheres, né? Então, principalmente eu que trabalhei muito em tecnologia, em vendas, e às vezes é mais difícil mesmo ter mulheres dentro do pipeline para você poder promover, ou mesmo contratar. E foi aí que então, a partir desse momento, desse episódio, eu comecei a pensar,
talvez o que vale é os homens terem essa conscientização e talvez dar um tempinho mais, porque talvez dentro do network dele vão ser mais homens do que mulheres, e às vezes ele não consegue trazer uma pessoa na mesma velocidade que ele traria um outro. Então, aí acho que isso, juntando com a coragem de dar chances para outros, a gente começa a melhorar essa situação, né? Então, ou seja, quando trazer de fora, talvez o tempo que eu vou demorar para contratar é um pouquinho maior, mas eu preciso procurar também me conscientizar que eu tenho que achar uma mulher, e pelo menos para estar ali, hoje dentro do Gympass a gente faz muito isso, assim, obrigatoriamente tem que ter uma mulher, ou tem que ter, assim, pelo menos dentro do pipeline para a gente poder escolher. E, obviamente, se não tiver na questão da promoção, a gente sim tem que considerar e dar chances para as mulheres, né? Então, acho que esse o meu ponto aqui, meu convite para os homens é sair um pouquinho só do seu network para poder dar chances para outros, né? E pensar nas mulheres. Em casa a gente divide bastante as coisas, especialmente, e eu tenho notado muito isso agora, durante a pandemia, porque nós estamos, mas não estamos, né? A gente está presencialmente, mas não consegue fazer as coisas, não consegue atender tudo. Então, às vezes o meu marido tem mais disponibilidade em alguns horários, eu em outro, então a gente consegue dividir, compartilhar bem isso, esses cuidados, né? Entre essa divisão de tarefas aqui, fica direitinho. E tem que pensar, né? E os homens líderes pensar nas diferenças das mulheres, né? A gente tem outras atividades, anyway, né? Sempre a gente vai ser, principalmente quando tem filhos, né? É que agora, com quase todo mundo em casa, praticamente, a gente percebeu que as coisas não são fáceis, né? Que, por exemplo, poxa, eu chegava, a casa estava toda limpa, estava tudo ok. Não aparece do nada. Então, dá para ajudar mesmo. Sônia, passa a bola para você, fala um pouquinho aí do que a gente comentou. Te aguardo aí com as suas considerações. Muito do que tanto a Priscila como a Daniele falaram, eu concordo. Eu acrescentaria o seguinte, que eu acho que a oportunidade tem que aparecer para as mulheres, mas que a gente quer ser tratada com igualdade, pela nossa competência. Ou seja, que a escolha seja considerando a competência, e quem tiver competência vai ter essa oportunidade. Agora, como também elas comentaram, muitas vezes as mulheres não se candidatam, ou não existe no rol dos conhecimentos, né, mulheres para aquela posição. Então, acho que faz parte do trabalho das empresas gerarem programas que facilitem esse processo. Na Cantar, por exemplo, nós temos 2 programas fortes no sentido de promover o crescimento das mulheres. Então, elas são preparadas, elas têm mais visibilidade na empresa, elas se preparam para realmente terem força para se candidatarem às posições. Então, acho que a soma desses esforços é um facilitador. Agora, os homens têm que realmente dar oportunidade e, eu volto a dizer, pela competência. Eu acho que essa é a maneira melhor como nós queremos ser reconhecidas. Nós queremos ter posições pelo que nós temos de valor no nosso trabalho, né? E em casa, compartilhado, eu tenho 2 filhos homens, então vocês imaginam, 3 me ajudando, né, 3 compartilhando aí as tarefas. Na verdade, um deles já mora sozinho, um mora comigo ainda, então é bem compartilhado. E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu sou um pouco diretiva, como eu sou na empresa, às vezes, controlar um pouquinho, mas aprendi muito também. E na pandemia, como vocês estão comentando, é um momento, assim, que a gente consegue sentir na pele, assim, muito mais presente esse compartilhamento de tarefas dentro de casa. Eu imagino que o modo de liderar de vocês sejam, por serem empresas de segmentos diferentes também, tenham algo diferente ou sejam algo parecido, enfim. Eu queria saber qual é o formato de liderança de vocês e se mudou alguma coisa nesse tempo de isolamento, porque eu imagino, eu não sei como que vocês estão trabalhando, se as 3 estão trabalhando no home office, se vocês estão indo para a empresa, como que estão, porque eu não tô, porque assim, cada reunião que eu faço, cada webinar que eu faço, algumas empresas estão home, outras empresas estão trabalhando na empresa, fazendo turnos, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho como está sendo essa rotina no dia de vocês e se mudou alguma coisa na liderança, se vocês mudaram algum formato de liderança dentro da organização e como que vocês estão vendo esse momento que a gente está vivendo.
Eu acho que mudou, não tem como mudar, né? Lá na Avon, o João Paulo Ferreira, né, que é o CEO da América Latina, da companhia toda, do grupo, né, falou quando começou a pandemia, primeiro as pessoas, depois as coisas, né? E isso ficou gravado muito na minha cabeça, né? A preocupação com o bem-estar das pessoas que a empresa teve, porque nós temos grupos de pessoas em situações muito diferentes, né? As pessoas que tinham filhos pequenos em casa e que não tinham muita ajuda, foi muito, muito difícil. Então, como é que você faz tudo que você tem que fazer na tua casa, cozinha, limpa, gerencia o domicílio, e além disso, com filhos pequenos que não tinham como ser completamente independentes para estudar. No outro lado, você tem, talvez, a gente tem muita gente jovem trabalhando nos times digitais, né, nos times de marketing comerciais, muita gente que mora sozinha, que, por um lado, não tinha os filhos pequenos, mas com um nível alto de solidão e de depressão até. Então, eu acho que a gente tem um espectro grande aí de como as pessoas lidaram com a situação desse isolamento social, e eu acho que a liderança teve que, sim, se adaptar a isso. Então, como é que você, com qual frequência você vai falar com as pessoas, individualmente, em grupo, a importância de você fazer as reuniões, né, e falando com todo mundo, e até o one-on-one mesmo, né, as reuniões individuais, para saber como as pessoas estão, porque isso era uma coisa que ninguém previa, que ninguém realmente conseguiu prever o impacto que ia ter em todo mundo. Então, eu acho que as lideranças precisam cada vez mais ter um nível de empatia muito, muito alto, né? A importância dos soft skills, a importância de você entender a situação de cada colaborador, qual a situação que ele está, a família dele, ele mora sozinho, ele mora com gente mais velha, que está precisando de ajuda, né? E como é que esse modus operandi aqui da vida virtual afetou a nossa vida. Está todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava, né? Porque você praticamente que não tem break, você está 100% do tempo na frente de uma tela, não interessa se tem 40 pessoas na tela, se tem uma, você está na frente da tela, então é bastante diferente, né? Verdade. Então, eu acho que a liderança empática e gastar o tempo correto para realmente conseguir chegar nas pessoas, eu acho que é fundamental nesse momento, e acho que isso é uma das coisas que a gente vem passando aí. Pode complementar, Priscila. Bom, aqui no nosso caso, seguramente a liderança mudou, né? Teve a forma de liderar mudou, mas eu diria assim, até que mudou muito no sentido de como que a gente também, vamos pensar, quando começou a pandemia, colocar todo mundo em casa, todo mundo está home office até hoje, provavelmente a gente vai seguir assim, por mais, provavelmente até o final do ano aí, sendo opcional ou não, a gente até mudou, falou assim, mesmo quando a gente voltar, a gente vai ter a opção de ter X dias off, coisa que a gente não tinha, home office, coisa que a gente não tinha antes, tal. Então, assim, e aí isso, a gente teve que desenvolver isso, né? Imagina que o Gympass é um time muito jovem, todo mundo em geral é muito jovem lá. Então, muita gente, então colocá-los em casa, em segurança, ter certeza que eles tinham essas condições mínimas para trabalhar, tudo isso foi um cuidado que nós tivemos. E quem não é, e falando muito dessa questão da inclusão, né, a gente cuida muito disso, porque apesar de ter muitos jovens, tem outros que não são. Então, como que os líderes lidarem com esses dois tipos, que é um pouco do que a Dani falou, né, esses dois perfis diferentes dentro de casa, né? Então, a gente primeiro cuidou muito para que eles estivessem em segurança, e a coisa que para mim foi mais emblemático nessa questão da mudança foi a gente passou a nos comunicar muito mais com eles. Eu acho que todo mundo fez isso, mas chegou um momento em que eu comecei a perceber o seguinte: a gente precisa, obviamente, ser empático, entender que vai ter um dia que a pessoa não vai conseguir falar, tem um dia que ele estava marcado um one-on-one, mas ele teve um incidente, ou vai ter que... Lá tem uma pessoa do time que tem um bebezinho. Então, vira e mexe, a gente fala
e o bebê começa a chorar, então entender isso. Tem o outro que atende, ele é vendedor, ele atende os clientes com a filhinha dele no colo de manhã, porque de manhã a mulher dele trabalha em serviços essenciais, então ela tem que trabalhar durante a manhã, então ele fica com a menininha e fica lá com ela no colo. Então, ou seja, entender um pouco isso, eu acho que até para a gente que é mulher é mais fácil entender, mas como que a gente passar isso para os líderes, para que todos entendam essa situação, né, os líderes, os diretores e tudo isso. Acho que esse foi um trabalho que nós fizemos. E uma outra coisa que foi a questão nessa questão da comunicação, a gente começou a criar uma coisa numa comunicação mais aberta e bem mais colaborativa que a gente tinha antes. Então, assim, não uma decisão, mas a gente pensa que nesses 5 meses nós mudamos nosso produto muito. Então, ouvir o cliente, ouvir qual era o impacto que isso estava acontecendo no mercado, tudo. Então, a gente criou uma forma de nos comunicar e bem colaborativa entre todos. Então, hoje está uma coisa muito legal, porque eu falo que se fosse presencial, talvez nós não faríamos isso, né? As pessoas mostrando um pouco mais a sua vida, ou seja, os seus desafios que tem. Eu faço questão de colocar muito isso, para mostrar para todo mundo que a gente também somos gente, né? Ou seja, também temos sentimentos, etc. Eu acho que a liderança mudou nesse sentido. E aí chegou a gente passou um trimestre bem complexo, bem difícil, então, no final, fazer coisas simples, como mandar um presentinho para cada um no final do trimestre em agradecimento para a casa deles. Isso para a gente fez uma diferença muito grande em sentir um pouquinho desse acolhimento em casa, tudo. Então, acho que a liderança teve que mudar. A gente está muito mais empático e muito mais... não quero dizer que a gente está muito mais aberto para a nossa própria vulnerabilidade, mas, sem dúvida, a gente está muito mais aberto para todo mundo nos conhecer também. As pessoas estão dentro da nossa casa, né, hoje, né? Então, enfim, é isso que a gente... Posso adicionar uma coisa aqui que a Pri falou que eu acho muito bacana que aconteceu? É que eu acho que as pessoas... Você hoje não precisa fingir que você não tem vida pessoal, sabe? Boa. Então, aquela coisa de você estar num video call e aí, de repente, entra o filho, entra o cachorro, o vizinho de cima começa a fazer obra. Isso acontece com todo mundo. E eu acho que existia um nível de estresse relacionado a isso, né? Quase como se você precisasse estar num ambiente hermeticamente fechado e fingir que nada vai te atrapalhar. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva que a quarentena trouxe. Vamos para a Sônia agora. Bem, na Canta, nós estamos ainda trabalhando em home office desde março. Nós começamos, assim, princípio de março, foi uma decisão global, e o Brasil entrou logo no começo, e nós formamos um comitê que se reuniu até o mês passado semanalmente, agora nós estamos nos reunindo quinzenalmente, para acompanhar tudo que está acontecendo na empresa, com as pessoas, ações que a gente precisa tomar. Então, nós estamos, assim, com um cuidado muito grande com as pessoas, principalmente. E já no âmbito, queria comentar um pouco na parte do negócio, né? Como que está sendo nossa condução no negócio? As reuniões, elas se tornaram muito mais frequentes, os acompanhamentos de resultados são semanais, antes eles eram mensais, pelo nosso tipo de negócio. Então, nós nos reunimos semanalmente, em reuniões mais curtas, então uma reunião que durava 2 horas, hoje ela dura 40 minutos, reuniões de 1 duram 30 minutos, e estão super efetivas. A gente está conseguindo, assim, atingir o que a gente precisa, é lógico que não os níveis que nós esperávamos, mas as pessoas estão bem mais produtivas, mesmo com esse trabalho. Muita atenção com as pessoas, acho que foi a Daniele que comentou, ou a Priscila, funcionários que têm crianças pequenas em casa, às vezes entram durante as reuniões, a gente sabe entender que às vezes tem horários que eles não podem falar, e a gente tenta monitorar isso, e esse é um cuidado, assim, bastante grande que a gente está tomando. Um outro ponto importante que nós estamos fazendo, lógico, né, empresa, casa de ferreiro, espelho de pau, né, nós estamos fazendo pesquisas regulares,
Então, nós pesquisamos todos os funcionários globalmente, já é o terceiro módulo da pesquisa que nós estamos fazendo, e tem sido, assim, super enriquecedor, porque nós estamos escutando as pessoas para ver o que elas querem, se elas têm preocupações para voltar para o escritório, por quê, o que elas sugerem, se elas têm vontade de trabalhar home office daqui para frente. Então, nesse momento, a Kantar está avaliando por país, mas também tem algumas iniciativas globais, buscando esse entendimento do que as pessoas estão precisando nesse momento e qual foi a experiência delas nesse período de home office 100%, e o que elas esperam da empresa no futuro. E acho que isso nos ajudou muito e está nos ajudando. E eu acho que na parte do negócio, é isso que eu comentei, as decisões estão mais rápidas. Eu acho que o exemplo da Gympass, né, que teve que se reinventar de um momento para o outro, nós também tínhamos, grande parte das nossas pesquisas eram necessárias o contato pessoal, nós transformamos de um dia para o outro, tudo passou a ser online ou por telefone, e estamos monitorando isso desde então, e já temos planos, inclusive, de mudar muitas coisas daqui para frente. Acho que o período pós-pandemia, mesmo depois da vacina, eu imagino que vai ser uma volta diferente do que a gente estava anteriormente. Sim, na verdade, pode complementar. Não, eu ia falar o seguinte, essa questão e é verdade, né? A gente criou, só para fazer aqui nós criamos dois comitês, um chamado Comitê de Ataque, que era o comitê que a gente vai continuar nos reinventando, e fazendo o comitê de defesa, aí fazendo uma analogia ao esporte, né? Para a gente poder, como a gente vai cuidar dos custos, cuidar das pessoas e tudo isso. Então, me lembrei disso, e obviamente, enfim, aí seguindo muito de reuniões e reuniões para falar disso, né? Eu acho que nós nos adequamos muito rápido, eu acho que nós nos reinventamos muito rápido, eu acho que as empresas, as organizações entenderam que dá para se reinventar de uma hora para outra, que não é preciso a gente entra em transformação digital direta, não é preciso nós fazermos um planejamento aí de 1 ano, 2 anos para implementar algo que a gente conseguiu por conta de um problema, claro, por conta de algo que foi mundial, que foi global, fazer em 3 meses? Eu conheço as 3 empresas, a Gympass eu uso, então eu posso falar um pouquinho mais, vocês realmente se reinventaram. No começo eu até achei que vocês seriam uma das empresas que mais sofreriam, como nós. A Gestão RH também é uma empresa de eventos, basicamente, presenciais, mais de 50 eventos durante o ano, e nós começamos a fazer agora eventos online, eventos híbridos, então, e querendo ou não, se você for analisar, as nossas maiores receitas vieram nos últimos meses. Então, o poder da reinvenção, o poder das pessoas entenderem que as coisas acontecem e que você tem, sabe, que você tem essa, como que eu vou te falar? Essa facilidade. Eu acho que o brasileiro, ele é muito bom para isso, né? Muitas empresas que eu converso diariamente, elas trouxeram negócios e mudaram seu formato de negócio do dia para a noite. Claro, muitas empresas quebraram, muitas empresas sofreram, muitas empresas vão sofrer, tem negócios que não tem como se reinventar, porque são coisas, enfim, que não dá para a gente mudar, mas eu acho que esse formato aí, essa reinvenção brasileira vai se tornar tendência, e é o que eu falo, para nós aqui internamente, esse novo modelo vai ser mantido para o ano que vem, quase todo o time está home office e a gente entendeu que eles estão rendendo muito mais, que não é necessário as pessoas pegarem 2, 3 horas de trânsito para chegar na empresa estressados, para ter uma reunião, saio de casa às 5 horas, chego na empresa às 8 para ter uma reunião com o meu chefe, que às vezes dá uma reunião boa, ou seja, já cheguei estressado, eu continuo estressado, eu não tenho tempo para café, então assim, coisas boas e coisas ruins, mas por isso que eu gosto de conversar com vocês, líderes, porque eu aprendo tanto e são bons ensinamentos. Eu vou começar, eu mudei um pouco o modelo, tá? Esse negócio de perguntas para as 3, reformulei aqui o formato, a gente vai começar com individuais aqui, porque eu estou gostando bastante. Eu vou começar com a Priscila. Priscila, eu li um pouquinho do seu currículo e eu achei super legal que você tem formação em tecnologia, né? E atuou uma boa parte na área. Como que isso te desafiou, na verdade, a chegar a um cargo de liderança? Porque, querendo ou não, a área de tecnologia é praticamente toda masculina, né? É uma área bem masculina, assim, eu me lembro de alguns episódios, né, assim, acho que para você ter uma ideia, o meu primeiro trabalho
depois do estágio, né, que eu fiz, eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa pequenininha de tecnologia que implementava software de ERP, e aí ele falou assim, o que eu vou fazer com uma menininha no meio de 12 homens? E aí a minha resposta natural foi, mesmo que você vai fazer com um homem no meio de 12 homens, eu vim aqui trabalhar, né? Mas você imagina que eu dei essa resposta, foi uma coisa assim, totalmente espontânea e minha, com 18 anos de idade era quando isso aconteceu. E desde então, e assim, isso passou, e aí, enfim, segui a vida, tudo, e então, mas, assim, enfim, aí fui para Oracle, fui para Hyperion, para Oracle, e fui indo e subindo nas posições até chegar a gerente sênior, e foi aí onde tudo, enfim, estava indo tudo tranquilo até aí, né? A partir daí, quanto tempo demora para você poder subir para uma outra posição e fazer tudo isso? Mas o que mais me chamou a atenção, assim, primeiro, a gente era muito nós éramos muito, pelo menos no meu caso, né, lá atrás, já faz bastante tempo, a gente era muito pouco orientado sobre isso, eu acho, sabe? Então, hoje eu paro para olhar coisas que aconteceram, quanto que talvez eu teria tido uma reação diferente, ou a gente teria feito diferente, né? Então, fui muito pouco orientada sobre isso, até que quando eu assumi a diretoria, aí eu vi, mas assim, então, eu vivi tudo aquilo que a gente fala e que a gente quer mudar, né? Do tipo, a gente tinha que mostrar mais trabalho, a gente tinha que trabalhar bem mais, mas tem uma coisa que eu nunca perdi, eu acho que esse foi, e é uma coisa que eu falo muito para as meninas hoje, para as mulheres, quando eu falo com elas, uma coisa que eu nunca perdi foi meu jeito feminino, ou seja, menina, mulher, não nem muito nhenhenhé e nem tão pouco virar homenzinho, porque o que a gente vê muito no mundo de tecnologia são as mulheres que eu falo que viram homenzinhos, né? Então, elas, principalmente no mundo de vendas. Aí é aquela coisa, a cobrança, né? Fala de um jeito ríspido, tudo isso. Então, eu acho que eu sempre mantive muito forte. Isso depois fui mais me conscientizando um pouco mais sobre isso, óbvio, hoje tem um cuidado gigantesco, mas assim, eu vejo que a gente, mas assim, sempre conseguir lidar bem com essa transição, ou seja, ser bem focada em resultado, buscar exigir nas tarefas, mas quando fala de pessoas, ser mais humano, ser mais pessoa, que acho que é isso que nos diferencia um pouco ainda quando se comparado com os homens. Então, no mundo de tecnologia, o grande desafio que tinha na época é como se manter uma pessoa uma mulher sem levar para o lado extremo do feminismo, ou seja, não nem de feminismo, extremo de mulher e não ser tratada com respeito, como a Sônia comentou, né, em relação às competências e tudo isso, e o outro lado que é não precisar ser igual a eles. Onde é que eu consigo aportar com as minhas diferenças, o meu olhar diferente, né? Então, eu acho que isso foi coisa que eu fui crescendo muito rápido nesse sentido. O que mais, e aí, e por incrível que pareça, assim, eu devo confessar para vocês, Renato, que essa consciência não faz muito tempo que eu passei a ter. Nossa. Sabe, assim, a gente vinha trabalhando e tudo, devo confessar a você que faz menos de 10 anos, talvez, mas sofria coisas do tipo bem esquisitas, né, assim, em relação à mulher. E aí, e hoje, quando eu olho para trás, eu acho que a grande questão eu fui uma das primeiras, assim, lá na hora que eu tinha lá um lugar onde tinham várias VPs, então da nova geração eu fui uma das primeiras a ser uma promovida vice-presidente, e hoje quando eu olho o que foi que me levou a isso, o que foi que fiz eu conseguir isso, para mim foi não ter perdido o meu olhar diferente de algumas coisas, e às vezes até quando você olha diferente, você é questionada ou tem que explicar, né, quando você olha diferente, né, ou seja, você acaba comprando às vezes algumas questões ali, e obviamente a competência, né, e trabalhar bastante, e trabalhar para isso, mas eu sempre digo, e a gente não pode perder a nossa essência, que para mim esse é o diferencial. Daniele, deixa eu passar para você. Avon, querendo ou não, uma empresa praticamente de perfil feminino, né? Ser uma líder em uma empresa de perfil feminino é mais fácil ou a responsabilidade é muito maior? Eu acho que os dois, né? Por um lado,
é mais fácil porque tem muito mais mulheres, né, ao seu entorno. Então, mas por outro, você tem uma responsabilidade enorme, né? Então, quando eu entrei na Avon, e até hoje, né? A gente olha, eu tô até vou usar minha colinha aqui que me deram, porque às vezes não sei os números de cor. Mas olha só, 47% da empresa na alta liderança, né? Praticamente que 50% são mulheres, 52% dos cargos de gerência, 50% dos cargos técnicos, 65% dos estagiários, 52% do pessoal das fábricas, né, são mulheres. Então, realmente, é uma empresa feminina, né? The Company for Women. Então, eu acho que, por um lado, você está num universo que tem muito mais pessoas que têm problemas parecidos com os seus, que tem uma maneira de gerenciar as coisas parecida com a sua. Então, às vezes é um ambiente menos hostil, digamos assim, do que talvez algumas indústrias ou alguns mercados onde você tem muito homem. E já passei por isso muito tempo na minha vida, onde você entrava numa sala de reunião com 20 pessoas e eu era a única mulher. Né? Mas dentro da Avon isso é raríssimo acontecer, até pela quantidade. Eu estou agora com um problema quase que inverso, né? No meu time de marketing. Sério? Acho que porque eu acho que essa questão de diversidade, no final das contas, você precisa de um balanço, né? Porque o outro extremo, ter só mulher, também não é positivo. Você precisa de um balanço nas coisas, né? Mas, assim, 90% do meu time de marketing é mulher. É porque é marketing que geralmente já tem muita mulher em marketing e é o mercado de beleza. E o mercado de beleza é em peso, né, de mulher. Então, acho que quando você junta as duas coisas aí, né, interseção, mas tem uma responsabilidade, sim, daquilo que eu estava falando lá no início, né, de todas as vezes que abre uma vaga para um gerente, para um diretor, um cargo novo, o nosso grande próximo passo que a gente está tomando aqui dentro da Avon é sobre mulheres negras, né, e a população negra, porque, assim, esse balanço de mulheres, essa equidade de mulheres e homens é uma caixinha que a gente já fez tique há muito tempo, né, a gente ganhou o prêmio EPS da ONU ano passado, categoria ouro, acho que a Avon, modéstia à parte, dá aula para as outras empresas nisso, né, então a nossa próxima oportunidade agora é realmente população negra. A nossa visão lá dentro da Avon é que a gente quer uma Avon tão diversa quanto o Brasil, é ali que a gente quer chegar dentro da companhia, e o Brasil tem 54%, né, das pessoas no Brasil são negros ou pardas, então a gente tem uma população de negros ou pardos considerável, por volta de 30%, mas quando a gente olha os cargos de gerência para cima, esse número é muito menor. Então, o nosso foco agora é como é que eu faço essa representatividade da população negra e de mulheres negras ficar muito maior, principalmente nos cargos aí de gerência, de diretoria, né, de liderança dentro da companhia. Toda vez que eu recebo e a gente faz o convite para todo mundo participar do webinar, todos os nossos convidados e convidadas, eles passam alguns materiais, quando eu sou moderador, claro, para que eu entenda um pouquinho sobre as pessoas, sobre a empresa. E eles me passaram uma pesquisa, e até eu direcionei essa pergunta para você e vou fazer, que é uma pesquisa da própria Kantar, que aponta que 59% dos brasileiros não se sentem muito confortáveis de ver uma mulher como CEO. Como você, que é a liderança feminina da empresa, se sentiu ao ler esse resultado? Realmente a gente já esperava um resultado parecido com esse. E se a gente olha com outros olhos, lógico que tem uma caminhada longa pela frente, a gente sabe que existem resistências no mercado brasileiro, mas existem países que estão em situações que nós esperávamos até melhores e que estão atrás do Brasil. Tenho aqui, por exemplo, a Alemanha, a resistência é 67%. Nossa. Não, 67%. A China, 81%. Da população não se sente confortável com uma mulher CEO. E os países de ponta que estão melhores são a França, 55%, muito parecido com o Brasil, e o país mais de ponta, Estados Unidos, com 39%.
tá? Que não se sente confortável. Agora, o mais interessante de você analisar isso é quando você verifica que por sexo, né, por gênero, as próprias mulheres têm resistência a mulheres na liderança. No Brasil, 52% são mulheres que se dizem não estarem confortáveis, e os homens um pouco acima, 67%. Então, isso é uma demonstração o quanto a gente precisa trabalhar esse aspecto. Então, nós trabalhamos em empresas, tanto eu como Daniele, como Priscila, que promovem a liderança feminina, que incentivam, que dão abertura para isso. Porém, o mundo lá fora é totalmente diferente. Então, eu acho que um grande trabalho que nós temos para fazer pela frente é realmente incentivar mulheres, ser exemplo para as mulheres, para realmente dar força para elas para irem para frente, para assumirem desafios. Falando um pouquinho sobre a pergunta que você fez para a Priscila, eu acho que o que sempre me moveu, eu cheguei onde eu cheguei, foi por gostar muito de assumir desafios. Eu acho que isso faz muito a diferença, não é fácil, a gente tem que assumir novas posições, acumular posições, isso eu já fiz muito na minha carreira, acho que tenho certeza que muitas mulheres também fizeram, mas é uma maneira de você realmente provar sua competência, e a partir daí se consolidar como líder. E eu acho que esse trabalho de ser exemplo e também programas do governo ajudam muito. Nesse mesmo estudo que nós fizemos no ano anterior, tiveram países que colocaram programas no governo e nas empresas para incentivar a liderança feminina e perceber uma melhora significativa na pesquisa. Então, eu acho que é uma soma de esforços que vai melhorar tudo isso. Estamos ainda distantes do que é o ideal, porém, comparados com outros países, o Brasil não está tão mal. Eu acho que o Brasil é um país que ele é mais aberto. Eu vejo acho que também vocês devem perceber, quando vamos a fóruns globais, o Brasil se destaca com mais mulheres na liderança. Países como países da Europa não tem tantas mulheres em lideranças, em boards globais, em iniciativas mesmo em países. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, porém, o Brasil não está numa posição assim tão negativa. Agora, o que a gente precisa fazer muito também é entender por que as mulheres não se sentem confortáveis com mulheres na liderança. Esse é um trabalho que a gente precisa entender mais. Nós estamos pensando em fazer novos estudos para ter mais detalhes dessas informações. Porque os homens, não é uma surpresa, né, tão grande a resistência, porque acho que existe uma certa dificuldade, às vezes, do homem de entender a mulher na liderança, que acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas mulheres precisam, a gente precisa ter parceiras aí nos incentivando novas mulheres a assumirem esses desafios. Somente no Brasil. Eu fiquei abismado, porque assim, eu não conheço os dados dos outros países, até que você falou da Alemanha, eu acho super bacana, se você puder compartilhar depois alguns dados para a gente passar para o nosso público, eu acho super legal, mas eu achei assim, uma porcentagem bem alta, e você falou que até que o Brasil não tem, né, uma porcentagem alta relevante a outros países. O Brasil está na média, e, inclusive, esse estudo foi um estudo apresentado em Davos, na última reunião de Davos, foi super relevante, foi algo que eles pediram para estender a mais países, então entraram novos países como China, Índia, Brasil e Rússia. Rússia é o pior deles, 81% não se sente confortável com mulheres em cargos de CEOs. Lá vai ser bem complicado. Muito louco. Você sabe, eu acho muito triste isso, mas você sabe qual é a minha hipótese sobre isso? É exatamente esse tema de que muitas mulheres, quando assumem alguma liderança, elas se tornam, às vezes, o que eu chamo de homenzinho, sabe? Perde a essência feminina e aí ela fica... e aí é isso que causa essa resistência, pelo menos o que eu tenho visto durante a minha carreira, e é por isso que estou nessa jornada junto, viu, Sônia, de tipo, como é que a gente incentiva, tenha coragem, assuma, vai, né, porque negocie, né, esse é outro ponto bastante discutível com as mulheres, né, elas não negociam muito, né.
Então, uma coisa que me dá assim, muito prazer é quando eu vejo, né, eu recebo mulheres que devem procurar vocês também, que me procuram pedindo aconselhamento de carreira. Eu acho que essa é uma contribuição, é um legado que a gente tem que deixar e incentivar realmente, porque é isso que vai dar força para elas assumirem esses desafios. Perfeito. Daniele, eu sei que você já precisa nos deixar. Deixa eu te fazer uma última pergunta, e depois a gente vou fazer, na verdade, uma última pergunta para as três, e as considerações finais, que são mais 2 perguntas, então. O fato de você ser uma líder feminina, eu quero que você contasse algum caso marcante, algum conto. Aí é mais algo pessoal, algo corporativo também. Por ser uma líder feminina, pode ser dentro da empresa, pode ser da Avon, pode ser de outra empresa, não tem problema nenhum. Alguma coisa que, por você ser uma líder feminina, você se lembra até hoje. Tem isso, não tem? Isso foi de agora que eu pensei, viu? Não estava no script, só para te avisar, viu? Emblemática para mim na Avon, e eu vi isso acontecer comigo, mas com várias outras mulheres lá dentro da companhia, foi ter sido contratada grávida, sabe? Eu acho que na época que eu estava no meu processo de seleção na Avon, e para o cargo de vice-presidente, na época eu era VP, né, era para o cargo de VP de marketing da América Latina, um cargo super alto na companhia e tal, e não era uma coisa trivial há 10 anos atrás, de maneira nenhuma, né? Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu estava no meio do processo, e aí eu resolvi falar para a companhia, porque eu não queria entrar e depois fazer um somebody love ali, e a maneira como eu fui recebida, e a maneira como a companhia lidou com isso, né, e a resposta deles para mim, de tipo, imagina, Daniele, companhia para mulher, se a gente não tiver 6 meses aqui para alguém sair de licença maternidade, nós temos um problema, só que, de novo, não era nada trivial, porque eu entrei, eu trabalhei 6 meses, e aí eu saí 6 meses de licença, né, e depois eu voltei. Então, eu super organizei tudo, quem que ia fazer, cada fórum que eu ia, cada reunião, cada relatório que eu produzia, né, no mês, no trimestre, enfim. E eu vi outras mulheres também serem contratadas grávidas, e eu acho que a gente acabou de passar por uma grande reorganização lá dentro da companhia, a gente está num processo de fusão com a Natura, sim, dentro do grupo Natura & Co, e as organizações foram refeitas aí esse último mês, né, os novos times todos anunciados, e tem uma série de mulheres que foram colocadas em posições super estratégicas, e que, assim, estavam saindo de licença no mês seguinte que começava a nova organização. Então, assim, eu vou colocar essa pessoa nessa posição, sabendo que eu vou ficar 6 meses sem ninguém, e é isso. Então, eu acho que a maneira como a empresa olha para isso, para acomodar e para acolher, né, a gravidez de uma mulher dentro da carreira e sem fazer com que isso né, feche portas de oportunidade para ela, é uma coisa incrível dentro da companhia. Não, eu achei super legal mesmo. Sônia, para você, quais são os maiores desafios que as mulheres encontram ocupando cargos de liderança? Eu não sei se tem alguma pesquisa referente a isso, ou se você pode dar a sua opinião referente a isso. Eu acho que os grandes desafios, eles não são diferenciados para mulheres. Eu acho que os desafios de um líder são os mesmos, sendo homem ou sendo mulher. Eu acho que demonstração de resultados, eu acho que a gente tem que estar focado em resultados. As mulheres têm uma capacidade, eu estava pensando quando você fez a pergunta para a Daniele sobre o uso da sensibilidade, né? Eu acho que esse é algo que a gente tem que usar muito a intuição. No decorrer da minha carreira, eu acho que eu evolui muito nesse sentido de uso de intuição para tomada de decisões, pesar também esse lado da sensibilidade, e eu acho assim, a rapidez para entregar as coisas. Eu acho que nesse mundo de hoje a gente tem que ser ágil. Então, acho que esse é um grande desafio. Então, a mulher, às vezes, tende a ser mais detalhista, um pouco mais, vai no detalhe, quer tudo perfeito, e não dá. Hoje a gente tem que entregar as coisas mais rápidas, principalmente agora nesse momento de pandemia,
buscar o resultado, focar em motivar as pessoas, estar sempre atento a isso. Eu acho que, como líder, para mim, não tem diferença entre líder homem ou líder mulher. Para mim, os desafios são o que a empresa espera da gente e o que as pessoas esperam da gente também, não é, como líderes. Perfeito. Priscila, a última pergunta individual, depois a gente faz o encerramento com uma geral para vocês. Qual foi a sua maior conquista até hoje, como líder? Se você puder enumerar uma, claro, eu imagino que vocês devem ter várias, mas se você puder enumerar uma, você falou muito, assim, durante a nosso webinar você falou algumas já, mas eu queria que você enumerasse uma principal que você sempre se orgulha de falar, ou de demonstrar, ou que seja um exemplo para você. Eu acho que, enfim, assumir uma área de vice-presidência numa empresa de tecnologia e como a Oracle para mim foi uma conquista. Eu não posso falar para você que eu programei isso, não, se eu falar estou mentindo, mas entre ir conseguindo as coisas, eu cheguei lá, isso para mim foi uma grande conquista, realmente, assim, coisa que talvez quando eu entrei lá, nunca imaginava que isso fosse acontecer, assim, sabe, mas fui sempre trabalhando para isso, e acho que essa foi uma grande conquista. Acho que depois quando entrei no Gympass também, eu entrei como VP de vendas, e agora que eu assumi a operação do Brasil, acho que isso também é uma conquista que me deixa muito orgulhosa, porque ser a única mulher a assumir um país, e a principal operação, né, do Gympass é o Brasil, o Gympass é uma empresa brasileira, então acho que esse também foi uma conquista muito grande para mim, assim, muito, muito feliz de ter conseguido isso, né, de ter passado essa confiança para eles de tão pouco tempo assumir essa operação num momento também tão delicado, né? Então acho que essa é uma conquista muito grande também. Perfeito. Nós vamos para as considerações finais. Eu peguei a listagem de inscritos que eu queria. Primeiro, porque nós fizemos se eu não me engano, esse é o 15º, 16º webinar que a gente faz. E nós fizemos alguns apenas com homens, e esse o primeiro apenas com mulheres. E eu queria ver a parte das inscrições. Eu até fiquei impressionado com o que a Sônia falou, das mulheres em si, elas não apoiarem as mulheres nos cargos de liderança. E nós temos praticamente 65% mulheres inscritas. Então eu acredito que é um webinar onde elas vão entender que a igualdade de gênero parte principalmente de vocês, que nós vamos apoiar, que nós vamos ajudar e que nós vamos fazer o máximo, principalmente da minha parte, e que todos os homens possam ser iguais, todas as empresas possam ser iguais, mas que parte principalmente das mulheres. E eu acho que eu fiquei impressionado mesmo com o que a Sônia falou da pesquisa, porque eu achava assim que, poxa, 99% das mulheres querem uma mulher no cargo de liderança. Não. Então, a minha última pergunta, e na verdade é uma finalização, eu quero que você, Daniela, e a gente vai por ordem alfabética, a Daniela, a Priscila e a Sônia, vocês deixem uma dica para essas mulheres e esses homens que estão nos assistindo. Uma dica, enfim, algo que vocês queiram falar para todo mundo sobre tudo que a gente conversou hoje. Algo que venha do fundo do coração, algo que venha do que vocês passaram, que não deve ter sido algo fácil para chegar ao cargo de liderança. Então, antes de vocês começarem, primeiro, muito obrigado mesmo. Eu aprendi muito, já era fã do trabalho de vocês, continuo sendo e agora sou fã de vocês. Então, Priscila, Sônia, Daniele, muito obrigado mesmo, que a gente se encontre muito e o que vocês puderem agregar e mandar pra gente, a gente manda para todo o nosso público. Muito obrigado mesmo. Começa aí, Dani. Eu acho que a minha dica para as mulheres aqui é uma dica que eu recebi de um dos meus mentores no início da minha carreira. No início não, talvez no meio da minha carreira, né? Ele falou para mim que tinham 3 dicas sobre como gerenciar a sua carreira. A primeira era, você precisa saber o que você quer, porque tem muita gente que deixa a empresa tomar as decisões por você e você se comporta quase como se fosse uma folha ao vento, sabe? O vento sopra para lá e vai para lá, o vento sopra para cá e vai para cá. As pessoas precisam sentar e pensar onde eu quero chegar, o que eu quero da minha carreira, né? Qual é o meu, para você traçar um plano. A segunda coisa que você precisa fazer é comunicar o que você quer para aquelas pessoas que têm
poder, que tenha influência para fazer aquilo acontecer. Isso aconteceu comigo muitas vezes na minha carreira, que eu dei um pouco de sorte, mas assim, estava no momento certo, na hora certa, acessei as pessoas, fui dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir para cá, eu não quero ir para lá. E aí, a hora que abriu uma oportunidade, ele falou, não, a Daniele me disse que realmente ela queria, né, esse caminho aqui, tem um caminho aqui. E a terceira coisa, obviamente, você precisa ser boa o suficiente para você ser considerada para aquela posição, né? Então, eu acho que saber o que você quer e comunicar o que você quer para os seus gestores, para os seus mentores, para os líderes das empresas, as mulheres, às vezes, ficam mais tímidas, né? Elas têm, talvez, não vergonha, mas elas ficam receosas, né? De chegar lá e falar, olha, é isso que eu quero ser presidente da empresa, eu quero ser a diretora, eu quero me tornar vice-presidente, o que eu preciso fazer para chegar lá? E como é que você traça esse plano de carreira? Eu acho que precisa perder essa vergonha, não pode ter vergonha não, tem que ir atrás do que você quer. E o meu pedido para os homens é para realmente abrirem essa oportunidade, darem oportunidade para as mulheres, para elas poderem mostrar o quão incríveis elas são. Então, deixo um beijo enorme para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Obrigado, um beijo. Priscila, pode seguir. Eu tô anotando aqui, viu? A Dani eu fui anotando algumas coisas aqui, eu vou anotando o que vocês falarem depois. Ah, tá bom. Eu brincando aqui, conheço a Dani de outros encontros, outros grupos, assim. Mas a gente... eu queria adicionar, eu concordo 200% com o que a Dani falou, mas eu queria adicionar duas coisas que eu também sempre comento com as mulheres. Sim, tem que dizer o que quer, tem que ir atrás do que quer, porque senão ninguém adivinha, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que realmente ela quer, ter coragem para isso também, né, porque às vezes a gente não tem coragem, mas tem um tema que eu vejo às vezes acontecer e que eu, de uma certa forma, tento fazer diferente, eu tenho uma pergunta que sempre fica na minha cabeça, por que nós mulheres temos que mostrar mais para a gente poder estar no mesmo lugar que os homens? Então, isso me incomoda bastante, para te falar a verdade. Por que eu tenho que trabalhar mais do que um homem para poder... Então, eu acho que... Então, assim, o que eu sempre digo é aprender a negociar as coisas, porque às vezes o que a gente faz é não saber negociar. Então, isso tem... A Sônia deve ter aí pesquisa sobre isso, mas eu leio bastante essa pesquisa. Quanto que as mulheres não negociam o próprio salário? Então, por que existe essa diferença de salário? É porque é bom ou ruim? Não, é porque eu não negocio. Então, eu falei, esse é o salário, eu aceito esse salário. Então, agora você tem que ter um monte de posições e fazer muito mais do que um homem aceitaria, e a gente aceita, às vezes, ou se não se conscientiza, aceita, porque... Então, eu acho que essa é até uma discussão que eu tenho aqui, né, de quanto que a gente deveria desenvolver até treinamentos para as mulheres, para elas saberem negociar. E começa do próprio salário, começa da própria posição que ela está, né? Então, eu acho que eu adicionaria esse ponto, que é negocie, fale, mas negocie. Por que você tem que fazer mais do que o outro? Não necessariamente, eu deveria fazer igual, tanto quanto. Então, acho que é isso, e não ter vergonha de falar nem o que você fez, porque às vezes as mulheres também têm vergonha de falar o que fez, e eu gostei da Sônia, o que eu sempre falo, que eu tenho esse lado da mulher, você traduziu isso, acho que esse lado intuitivo nosso, essa sensibilidade nossa, acho que esse que é não perder nunca, não perca isso, esse é o diferencial que a gente tem, esse é o diferencial. Então, essa seria minha mensagem para as mulheres. Sônia, você fecha com chave de ouro. Mas eu acho que eu vou trazer aqui algumas evidências para isso, né? Tanto do que a Daniele falou, como do que a Priscila falou. Eu li um estudo há uns anos atrás que falava exatamente isso, que as mulheres não pedem aumento de salário. E eu acho um absurdo isso. A mulher tem que se posicionar. Eu me baseio muito em informações, então eu vou buscar as comprovações, e é exatamente o que a Priscila falou. As mulheres não têm esse hábito, e os homens são muito fortes nesses aspectos. Os homens se posicionam muito, eles emitem opiniões. Eu acho que em reuniões é muito importante as mulheres se posicionarem.
demonstrarem tudo que elas conhecem, tudo que elas sabem dos assuntos. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. E eu sou mentora de algumas pessoas na empresa, a gente tem um programa de mentoria muito forte, e elas sempre perguntam, né? Recentemente perguntaram, poxa, mas eu estou parada na minha carreira, eu não sei para onde eu vou. Eu falei, mas o teu líder sabe para onde você quer ir? Você já conversou com ele sobre isso? Você já se posicionou? Você sabe o que você quer? Então, você tem que falar, você tem que se posicionar. Então, eu acho que esse posicionamento é muito importante. Eu acho que isso é fundamental para a gente realmente conseguir crescer nas organizações, conseguirmos encontrar o nosso espaço e assumirmos essas posições de liderança. Então, eu acho que a mensagem não tem muito a acrescentar, que eu acho que a Priscila e a Daniela já falaram super bem, mas trazendo evidências aí para os fatos que elas comentaram. Um abraço, obrigado a participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.